Entrelaços, essa parceria entre Oncoclínica e Rádio Coração que dá muito certo. Laços que salvam. E hoje nós estamos aqui com a doutora Melissa Fiorentini, ela que é oncologista clínica da Oncoclínica Dourados e vai falar um pouquinho conosco sobre um estudo impressionante apresentado no último Congresso Americano de Oncologia que aconteceu aí na última semana. E esse estudo ele mostra como a atividade física pode melhorar a sobrevida de pacientes com câncer de colo. Bem-vinda, doutora Melissa Fiorentini, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Coração. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Tá certo, doutora. Então nós vamos falar um pouquinho sobre este estudo aqui, né? E trazer essas informações que estão fresquinhas aí, né? Saiu o artigo da semana passada, a doutora comentava aqui fora do ar, e aí só já estudou, né? O artigo e vai trazer essas informações para nós, para os nossos ouvintes nesta tarde. Por começarmos, doutora, do que se trata esse estudo? Esse estudo foi um grande estudo, mais de 800 pacientes foram recrutados, e foi um estudo internacional chamado Challenge. Challenge, traduzindo do inglês, seria desafio, né? E ele comparou, dividiu esses pacientes em dois grupos. Os pacientes todos tiveram câncer de intestino, e o câncer de intestino já é um estágio um pouco mais avançado, que é o estágio 3 e o estágio 2 MES, uma doença de alto risco. Todos esses pacientes foram operados, ou seja, o câncer foi retirado através de uma cirurgia e depois eles passaram pela quimioterapia, que é o tratamento padrão para tratar esse tipo de doença. Feito isso, eles pegaram esses pacientes e dividiram em dois grupos. Um grupo era submetido a uma atividade física supervisionada e direcionada, e o outro grupo recebia apenas um folheto de orientação falando: olha, é importante que você se exercite e que você tenha uma dieta saudável, né? E o outro foi realmente monitorado e supervisionado. E eles foram estudar para ver se isso tinha algum tipo de impacto nas taxas de cura, e na sobrevida, que a gente fala sobrevida livre de doença, né? Que é o paciente que permanece sem que a doença recidive, sem que a doença retorne. E na sobrevida global, que é o tempo que essa pessoa vai ter de vida, independente de qual seja a causa da morte, né? Se foi infarto, se foi o próprio câncer que voltou. Uhum. Maravilha, doutor. Então, quantas pessoas chegaram a participar desse estudo? Foram quase 900 participantes, foram 889. A maioria, como o estudo foi conduzido, foi desenhado, né, que a gente fala, por um grupo do Canadá. A maioria dos participantes eram do Canadá e da Austrália, mas foram mais de 55 centros de pesquisa, no mundo que recrutaram esses pacientes. Pacientes de todas as idades, então tinha o mais novo tinha 19 anos, o mais velho tinha 84 anos, mas a média dos pacientes era de 61 anos, que costuma ser mais ou menos a idade mais típica para o desenvolvimento da doença. E aí, como eu disse, todos tinham a doença estágio 2 de alto risco ou estágio 3 e tinham completado a cirurgia e a quimioterapia padrão para câncer de colo e reto, né? Todos estavam em bom estado também, porque é importante, né? Às vezes a pessoa teve um câncer, mas também era uma pessoa que tem uma doença cardíaca muito severa e que aí contraindicava a prática da atividade física, mas não era o caso, os pacientes estavam todos gozando de boa saúde. Que bom, tá certo. É uma amostragem bastante grande, né, doutora? Quase 900 pessoas, né? Sim, isso é o que dá robustez para o estudo, né? Mas estudo com muitas pessoas, a gente consegue confiar muito mais nos Sim. dados e nos A resultados. variação é menor, né? Sim. Muito bem, então continuando, doutora, a nossa conversa, o que exatamente eles faziam com essa atividade física estruturada que a senhora comentou? O recomendado era que eles praticassem uma atividade física que conseguisse acumular 10 matches por semana, tá? Isso seria mais ou menos o equivalente a você fazer caminhadas de 1 hora, de 3 a 4 vezes por semana, numa uma intensidade rápida no sentido assim, você não pode ficar confortável conversando, sabe? Se Sim. você consegue conversar com o teu colega do lado, significa que não está sendo numa intensidade muito boa. Para quem
já teve o hábito de caminhar numa esteira, por exemplo, a velocidade que eles recomendariam seria de 4,8 a 5 quilômetros por hora. Então, é uma caminhada dinâmica, né? Tá certo. E o que são esses matches que você acabou de dizer aí, doutora? Se MET chama equivalente metabólico de tarefa, né? Então, para a gente considerar uma atividade física moderada, eu preciso que a atividade tenha pelo menos 3 METs, tá? Isso vai ser mais ou menos a caminhada de 1 hora, né? Nessa intensidade moderada, ela seria o equivalente a uns 4 METs. Né, como ele gostaria no estudo que fossem 10 matches na semana, por isso que a gente fala de 3 a 4 horas de caminhada na semana, mas poderia ser, por exemplo, caminhadas de meia hora todos os dias, entendeu? 5 vezes na semana. Então, isso também era importante dizer. No estudo, eles não especificavam qual a atividade física que a pessoa deveria praticar. Se a pessoa quisesse caminhar, muito bem. Se ela quisesse andar de bicicleta, tudo bem também. Se ela quisesse fazer natação, estava tudo certo. O importante era encontrar uma atividade física moderada que ele atingisse estes 10 matches na semana. Que legal, como se fosse uma unidade de medida ali, né, para você, Sim, sim. para atividade física. Muito interessante, doutora. Essa eu não conhecia, eu confesso que não conhecia. E quanto tempo durou essa experiência, doutora? Por quanto tempo eles fizeram esse programa? O estudo durou 3 anos. E por isso que a gente consegue realmente entender que levou uma mudança de hábito de vida, né? O estudo foi dividido em 3 etapas. A primeira fase foram os 6 primeiros meses, e nesses 6 primeiros meses, os pacientes já deveriam ter terminado de fazer a quimioterapia entre 2 e 6 meses, né, de término da quimio. E aí eles eram recrutados, eram divididos nos 2 grupos. O grupo que foi para atividade física supervisionada nessa primeira fase de 6 meses, além de receber avaliações semanais de um educador físico, né, de uma pessoa habilitada, eles também passavam por sessões de como se fosse uma terapia comportamental, sabe? Para reforçar a importância da atividade física dentro da rotina deles. Mas atentem que esses encontros, eles eram 1 vez por semana. Ou seja, não é que tinha um personal trainer que estava lá todo santo dia com aquela pessoa, né? Foi feita essa orientação que na primeira fase eram 12 encontros compulsórios de terapia comportamental, ou seja, eles eram obrigados a ir. 12 encontros compulsórios com o educador físico, mas tinham 12 encontros que eram opcionais, que as pessoas poderiam ou não frequentar. Se tu contassem todos os encontros disponíveis, seria um evento por semana que aquele participante receberia de apoio, e de instrução e de orientação com relação à prática da atividade física, né? A segunda fase, que era do 7º mês ao 12º mês, essas sessões passaram a ser quinzenais, elas eram espaçadas e não precisavam mais ser presenciais, podiam ser online. E a última fase, que foi do 13º ao 36º mês, eram encontros mensais, ou seja, eles tinham encontros 1 vez por mês para fazer aquele reforço ou ajuste na intensidade da atividade física. Tá certo, doutora. Foi tudo muito bem elaborado ali, então, né? Cada fase, né? E como foi o resultado, então, de todo esse experimento, de todo esse programa, esse estudo, doutor? Foi sensacional, foi muito bom. Por mais que nós já imaginássemos, né, todo mundo sabe que você praticar atividade física, você ter uma boa dieta é importante. A gente não tinha ainda era tudo muito intuitivo, a gente não tinha essa comprovação do quanto que isso afetaria na resposta ao tratamento. E o que o estudo nos mostrou é que para os pacientes do grupo de atividade física, nós tivemos 28% menos recorrência de doença nos 5 primeiros anos, quando comparado a um grupo dos sedentários, digamos assim. Então, a gente está falando aí de quase 30% a mais
chance daquela pessoa ficar livre de doença, sem nenhuma recorrência. E falando na sobrevida global, que é o quanto aquela pessoa vai viver, independente de qual seja a causa da morte, a gente teve uma redução do risco de morte de 37%. Ou seja, o impacto não é só no câncer, né? Isso vai ajudar toda a microcirculação, vai ajudar a saúde cardiovascular, enfim, vai ajudar a sobrevida desse paciente como um todo. Mas se a gente parar para pensar que a quimioterapia acrescentou uma sobrevida livre de progressão na casa dos 22%, e a atividade física agora me coloca 28% de sobrevida livre de doença, né, somado ao tratamento da quimioterapia, é o suficiente para a gente dizer que a atividade física ela não pode mais ser somente uma recomendação, ela é uma parte do tratamento, né? E que toda pessoa que a vontade que a gente tem é de extrapolar para tudo, mas assim a ciência não trabalha desse jeito, mas a gente já tem essa comprovação com câncer coloretal. E a tendência é que, de fato, isso aconteça com as outras doenças também e que a gente possa colocar a atividade física como parte do nosso tratamento, sendo prescrito em receituário para trabalharmos em conjunto com o educador físico. Olha, com certeza isso é muito importante, né, doutora? Como nós comentávamos aqui fora do ar, era algo intuitivo, né, que já vocês, toda a experiência profissional, né, já tinham essa noção de que a atividade física, ela colabora, né, no tratamento e agora vem esse estudo que comprova isso cientificamente, né? Então, isso é muito importante. Muito bem. Mais informação, mais vida. Mais informação, mais vida, porque onde tem informação tem prevenção. Estamos aqui no Entre Laços, mais uma vez, com satisfação recebendo a doutora Melissa Fiorentini, ela que é oncologista clínica da Oncoclínica Dourados, e está falando hoje conosco sobre este estudo impressionante aí, apresentado no último Congresso Americano de Oncologia. Bom, continuando então, doutora, houve algum efeito colateral nos participantes deste programa? Sim, o grupo dos pacientes que participou da atividade física teve mais lesões osteomusculares, né? Fazia uma distensãozinha muscular, às vezes um problema de articulação, isso foi mais prevalente. Se for pegar a estatística, foi 18% no grupo que fazia atividade física versus 11,5% no grupo que estava sedentário. Então, foi mais prevalente, mas quando se esmiuçou essas lesões, viu-se que desses 18%, só 10% foram lesões efetivamente causadas pela prática da atividade física. Então, muitas vezes eram pessoas que tiveram lesões musculoesqueléticas porque tiveram um trauma, torceram um pé, tiveram uma queda, não necessariamente relacionado à atividade física, tá? É algo que todos nós estamos suscetíveis, né? Sim. Fora isso, não teve nenhum outro grande problema ou intercorrência. Nada grave. Nada grave. E nem se compara aos benefícios, né? E quanto à qualidade de vida dessas pessoas que participaram, doutora? Isso é muito legal de ver, que a maioria das pessoas, como a média de idade era 61 anos, a maioria tinha comorbidades, tá? Então tinha uma diabetes, tinha uma pressão alta, a maioria tinha obesidade, tá? E o interessante do estudo é que muitas vezes a pessoa pode falar, não, mas então na verdade essa melhora da sobrevida é porque essas pessoas emagreceram. A gente sabe que a obesidade é fator de risco também. Mas o que o estudo mostrou é que a maioria dos pacientes não teve uma diminuição do IMC, não diminuiu o peso, né? Mas que eles melhoraram muito o condicionamento físico. E isso era medido nesses encontros que eles faziam, né? Primeiro semanais, depois mensais. Isso era medido com alguns testes. Primeiro um teste de esteira, que chama teste dos 6 metros, dos 6 minutos, perdão, que eles avaliam o quanto que o paciente conseguia caminhar na esteira por 6 minutos. E aí você vê o gráfico no estudo, é muito bonitinho, porque no começo eles conseguiam caminhar muito pouquinho, no final dos 3 anos já estavam caminhando muito mais. O consumo de oxigênio, ou seja, o quanto de oxigênio
que ele precisava consumir para fazer esse esforço físico da caminhada de 6 minutos, quanto mais condicionada é a pessoa, menor vai ser o esforço que ela vai ter que fazer para realizar aquela atividade. E isso também melhorou muito. E na própria percepção dos pacientes, eles dizem que se sentiam mais dispostos, menos cansados, que conseguiam fazer as atividades corriqueiras do dia a dia, como subir uma escada, por exemplo, sem ter fadiga, sem ter falta de ar. Então, a qualidade de vida deles melhorou muito também. Isso num questionário respondido pela percepção deles. Sim. Então, isso é importante dizer. Ter um questionário que era a percepção do paciente, como ele estava se sentindo com relação à prática da atividade física, e tinham as coisas que são medidas, mensuradas, como é o caso do teste ergométrico, da espirometria, que avalia o consumo do oxigênio. Tá certo. Vai ficando mais fácil, né, conforme o condicionamento físico vai aumentando, Sim. de desenvolver as atividades, né? Sim. Muito bem. Nós já falamos aí vários benefícios, né, de todo o resultado positivo que teve esse estudo, mas nem tudo é perfeito, né, doutora? Existem algumas limitações deste estudo? Se sim, quais são elas? O estudo demorou muito tempo, né, para recrutar os pacientes. Foram 15 anos. Eles começaram a recrutar os pacientes em 2009 e pararam em 2024. Então, foram muitos anos, justamente porque o número de eventos foi menor do que eles esperavam. Então, estatisticamente, para você poder falar que aquele estudo tem um peso, que aquele resultado do estudo é significativo, você tem que ter uma quantidade de participantes boa, Sim. e você tem que ter uma quantidade de eventos, ou seja, de recidivas de doença, que seja suficiente para você conseguir extrapolar esse dado para toda a população. Então, isso foi de fato um problema. Uma outra coisa é que no meio desse caminho, né, em 2022, se não me engano, houve uma mudança nos protocolos de tratamento. Então, antigamente a gente tratava todo mundo por 6 meses com quimioterapia, e a partir desse ano começamos a tratar os casos de baixo risco por 3 meses, e os casos de alto risco mantiveram-se a quimioterapia por 6 meses. Então, isso foi uma mudança também que aconteceu no meio do caminho, mas que não acreditamos que teve nenhum tipo de impacto, porque pacientes de alto risco, estágio 3, já tratavam por 6 meses e eram realmente a população alvo do nosso estudo. Além disso, tem a questão de que os pacientes que participaram do estudo e que faziam os encontros tinham mais interação, porque eles eram um grupo, e a gente sabe que a sociabilidade, principalmente na terceira idade, é muito importante, diminui taxas de depressão. Então, a gente não tem muito como medir o impacto dessa socialização, se isso foi também aula positivo. Mas o que a gente pode imaginar é que outros estudos já tinham sido feitos para avaliar terapia e para avaliar acompanhamento nutricional para os pacientes, e esses estudos não tiveram os resultados que o Challenge teve. Ou seja, os pacientes passavam em consultas semanais para nutricionista para tentar manter uma dieta saudável e ver se isso impactado, diminui o risco da doença voltar, e o resultado do estudo não foi brilhante como o da atividade física. Então, a gente infere dessa forma que a interação social, por melhor que tenha feito ao paciente, não foi isso que mudou toda a história dele, né? Além disso, também a questão do peso, que a gente falou, não houve uma perda de peso, nem diminuição de circunferência abdominal, que é uma forma da gente medir acúmulo de gordura visceral, e ainda assim teve uma excelente resposta. Então, a gente consegue, não tem como medir, não tem como pensar nisso, mas a gente já infere que houve uma resposta. E por último, é que, como eu disse no começo, os pacientes foram recrutados de 2 a 6 meses após o término da quimioterapia, que é uma quimioterapia normalmente de 6 meses. Então, isso significa que aqueles pacientes que recidivaram, ou seja, que a doença retornou no primeiro ano de tratamento, ou seja, durante a quimioterapia ou logo após a quimioterapia, eles não foram para o estudo, eles não foram recrutados. E esses são pacientes que a gente já vai imaginar, poxa vida, essa doença retornou tão rápido, é uma doença de perfil mais agressivo, Sim. né? A gente não tem como dizer qual seria o comportamento
se o paciente tivesse iniciado a atividade física antes da cirurgia, por exemplo. Né? Se começasse a fazer atividade física antes da cirurgia ou durante a quimioterapia, a gente não tem como dizer se isso impactaria da mesma forma. Mas isso abre uma brecha para um novo estudo, né? Para se começar uma nova pesquisa de, quem sabe, iniciar a atividade física assim que o diagnóstico é feito, né? Com certeza, doutor, e que venham outros, né, para esclarecer sempre, melhorar a qualidade de vida da população, né, melhorar a cura da doença e também a sobrevida de todos os pacientes, né, que assim seja. Doutora, já agradecendo a participação da senhora mais uma vez aqui conosco nesta tarde, é sempre um privilégio estar conversando com você, levando essas informações para os nossos ouvintes. Qual a mensagem que a senhora deixa nesta tarde para os nossos ouvintes, depois de tudo isso que nós conversamos hoje? Acho que a principal mensagem é que a atividade física ela é segura para todas as idades. Ela não é cara, ela não precisa ser algo refinado, ela pode estar ao alcance de todos nós como uma simples caminhada, mas que ela deve ser encarada da mesma forma como a gente encara uma quimioterapia ou a necessidade de fazer cirurgia. Ela precisa ser encarada como uma parte do seu tratamento. O pessoal brinca que às vezes se não for pelo amor, que seja pela disciplina, e é isso mesmo, né? Por mais que você às vezes esteja com aquela preguiça, não tá um dia mais frio, não tá com aquela vontade, e ali é que tem que entrar a disciplina, de a gente sair da cama e praticar nossa atividade física, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa saúde como um todo, em especial nos pacientes oncológicos. E se você é um paciente oncológico, está passando por um tratamento ou tendo um diagnóstico, converse com o seu oncologista, converse sobre fazer um plano de atividade física que seja adaptado, focado no seu caso, porque isso aumentará suas taxas de cura e vai te fazer mais saudável como um todo, né? A atividade física é um hábito regular. A pessoa que começa a praticar atividade física, ela automaticamente começa a prestar um pouquinho mais de atenção na alimentação, ela automaticamente diminui a ingesta de álcool, ela diminui o cigarro ou para de fumar, porque percebe que prejudica no desempenho da atividade física, ou seja, ela puxa outros bons hábitos que só vão trazer o bem e só vão agregar. Com certeza, passa pela consciência, né, doutora, de entender que é importante, né, tudo isso. E isso que nós estamos fazendo aqui é para isso, justamente, né, abrir essa consciência e levar essa informação. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima oportunidade e um grande abraço. Eu agradeço, um abraço para todos os ouvintes.